Irmãos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Que alegria, né, poder estar aqui nessa manhã. Poder, só o fato de a gente ter acordado, né, agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos deu de vida. Agradeço pela vida de cada um aqui que está aqui presente. E eu convido os irmãos a louvar conosco nessa manhã. Fiquem à vontade, se quiser levantar, se quiser ficar sentado. Louvem com o coração. Nós vamos começar. Eu vou ler um versículo aqui que ele fala da busca, né? Busca de Deus por nós, ovelha perdida. Lucas 15, 4, 7. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? O Senhor Jesus é o Deus que Ele vai atrás das ovelhas perdidas dele. Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos. Então que você se sinta amado nessa manhã, que você se sinta abraçado através da palavra, através dos louvores. Ele vai atrás da ovelha dele, da estimando.
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele continua sendo Deus. Louve o nosso Deus essa manhã. Ele faz milagres. Ele restaura. Ele transforma. Ele cura. Ele liberta. Confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, continua sendo Deus. Não importa a luta que você está passando, Ele continua sendo Deus. Quando chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver, chega o dia de entender até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, continua sendo bom.
próximo louvor que a gente vai cantar, Em Teus Braços. Em Teus Braços, Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, nenhum, porque Tu estás comigo. Como é bom saber, né? Que mesmo que se a gente chegar a estar no vale da sombra da morte, nenhum de nós estamos livres disso. Ele está conosco em todo momento. E em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu darei a vocês descanso. O Senhor, Ele dá descanso para aquele que está cansado. Então, se você está cansado, se você está desanimado, continue confiando no nosso Deus, porque Ele é o nosso descanso. Teus braços é o nosso descanso, Senhor. Jesus. Se sintam descansados nos braços do Senhor nessa manhã. Se sintam abraçados por Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado
Caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, Mais uma vez. e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Seu basta, meu Pai, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Agora a gente vai ter uma apresentação sobre as ofertas. Fique à vontade para cantar o nosso Deus. Quem deu crédito à nossa pregação é a quem se manifestou o brado do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado, nos sofrimentos, e como um de quem os homens se escondiam. O rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele morreu, ele sofreu por mim, por você, por nós. Mesmo nós não sendo merecedores, mas nós temos a merecida graça. Amém? qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada
oportunidade de estar aqui louvando nosso Deus. Dinho, pastor Dinho. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo seu amor, sua misericórdia. Obrigado, Deus, pela sua fidelidade sobre a vida de cada um de nós. Agradecemos pela tua presença, por esse momento de celebração, pelo privilégio também de abençoarmos as obras da nossa igreja, enquanto reconhecemos a sua bênção sobre nós, por meio dos nossos dízimos e ofertas. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a sua igreja, Deus. Obrigado porque o Senhor é o Deus provedor, que não tem deixado faltar nada a nenhum de nós. Por isso nós bendizemos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, por favor, abram a Bíblia de vocês, Evangelho de Mateus, capítulo número 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Para que você não é criança, inclusive o texto que eu li fica exatamente antes desse, né? Jesus dá uma repreensão aos discípulos por causa das crianças, e aí do nada surge um jovem. Versículo 16. Podemos colocar de pé? Você que achou? Por favor. Diz assim a palavra de Deus: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem poderá ser salvo? Senhor, bendito seja o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de termos a sua revelação, a tua palavra, e obrigado por podermos nesse momento, nesse domingo, ouvirmos, refletirmos e tomarmos decisões baseadas na sua palavra, Deus, que sejam para glorificar o teu santo nome, o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Que privilégio é termos acesso à palavra do Senhor, a revelação do Senhor, que nos foi dado para ser orientação para cada um dos nossos passos, para cada uma de nossas decisões. E hoje, Deus, queremos em nome de Cristo Jesus, que por meio deste texto, dos outros que serão lembrados, ouvidos aqui, que o Senhor fale por meio do seu Santo Espírito. Abra nossa mente, nosso coração, nos dê entendimento, e que em nome de Jesus, Senhor, sejamos transformados à imagem e semelhança de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, Pai. Amém. Amém? Podemos sentar, queridos. Meus irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens aí, que fala sobre a verdade nos libertará. Então, olhando a palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, buscando sempre a verdade para que ela nos liberte. E a ideia é combater fatos e fakes, né? O que é fato, o que é verdade, o que é real e o que é fake, o que é mentira, o que é ilusão, o que é uma distorção da palavra de Deus. Ou, no caso, o que seriam verdades que nós temos no nosso coração, baseadas na palavra de Deus, que não é bem verdade não, que não é exatamente isso que o texto está querendo dizer.
E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o camelo, a agulha e o reino de Deus. Interessante porque quando a gente ouve Jesus falando com os discípulos, e por isso é importante também a gente ler um pouco do contexto, para a gente não tirar esse texto, nesse versículo do seu contexto, a gente vê que Jesus está falando com um jovem, né, um jovem mestre da lei, que chega para questionar Jesus, para colocar Jesus à prova, e a pergunta desse jovem é: o que eu farei de bom? Outras traduções vão dizer o que faremos, né? O que pode ser feito para herdar o reino dos céus, para ser salvo. Se a gente ler os textos paralelos, né? Marcos e Lucas, a gente vai encontrar essas maneiras apresentadas também. E é uma pergunta que move o mundo, né? Toda pessoa que faz uma reflexão sobre o que é a vida, ou o que acontece, né, após a morte, se existe alguma coisa que vem depois disso, essa é uma das coisas que as pessoas pensam, né? Opa, pera lá, existe algo além da morte? Se existe, o que eu faço para ter um algo além da morte que é bom? No caso do mestre da lei, alguém que acreditava na lei de Moisés, nos profetas, ele pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus, como está falando com o mestre da lei, Jesus cita a própria lei. Fala assim: mas o que diz lá, né? O que diz a lei? Como você a lê? Como você interpreta? E aí tem os mandamentos citados. Só que Jesus coloca algo ali importante que o mestre da lei fica um pouco preocupado, né? Não é só a ideia de amar o seu próximo, mas quando ele toca na questão financeira: vá, vende tudo que você tem, distribui entre os necessitados, vem e me siga. E aí é legal porque o texto vai dizer que esse jovem, sabe, você fica imaginando ele baixando a cabeça, triste. Se naquela época tivesse, ele ia sair chutando latinha no chão, sabe, com raiva, igual Chaves. Assim: puxa vida, justo na minha vez, tem que distribuir o que eu tenho entre os pobres e voltar para seguir Jesus. Eu custei tanto para conquistar o que eu queria, né, para ter o que eu queria, que, convenhamos, irmãos, é o sonho da maioria, né, dessa nova geração e da nossa antiga geração também. Ainda jovem, ser rico, né? Ter todo o dinheiro que precisa e toda a vida pela frente para poder usufruir e aproveitar desses bens adquiridos, dessa riqueza conquistada. E aí Jesus, olhando para seus discípulos e vendo a reação desse jovem, Jesus diz essa frase enigmática, né? É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é fake aqui, tá bom? Uma coisa que já era fake lá e que Jesus está combatendo tem a ver com o contexto judaico. Porque se você prestar atenção na reação dos discípulos, a gente já vai entender que tinha um ensinamento muito bem fundamentado, que era seguido, acreditado por todos lá, e que Jesus está dizendo: não é assim, é mentira. Os discípulos ficam tristes e eles ficam perplexos, né? Segundo desculpem, as palavras de Mateus, eles já ficam perplexos porque eles dizem assim: ué, então quem é que vai conseguir entrar no reino dos céus? Se os ricos não podem, se os ricos não conseguem, se para os ricos entrarem no reino dos céus é algo tão complicado quanto um camelo passar por um buraco da agulha, quem é que vai conseguir fazer isso então? Jesus já está combatendo uma mentira que eles acreditavam na época, que é o quê? Que a questão financeira, que a prosperidade financeira era sinônimo de bênção de Deus, que só era próspero financeiramente quem servia ao Senhor de maneira íntegra, correta. Então, naquela época, o que eles acreditavam? Que uma pessoa que era de Deus era bem financeiramente. Era uma coisa assim. Obrigado, Deus. O menino casou ontem, está aqui hoje. Servindo. Obrigado, Mateus. Então Jesus já está combatendo uma mentira da época que era qual? Que todo aquele que tinha muito dinheiro era porque era abençoado por Deus e tinha por direito o reino dos céus. Jesus, quando conversa com esse jovem, Jesus já fala: Você quer herdar a vida eterna? Você quer herdar o reino dos céus? Então abra mão de tudo que você tem, distribua entre os necessitados e venha e siga-me. E aí o jovem fala: não,
abrir mão de tudo que tem, de tudo que conquistei, distribuir para essa turma aí, que na visão do jovem, mestre da lei, rico, fala assim, eles não são abençoados pelo Senhor. Então eu que sou abençoado pelo Senhor, vou pegar toda a minha bênção e distribuir entre eles. Como é que pode uma coisa dessa? Fala, não. E ele vai embora triste, chateado, mas com os bolsos, digamos assim, cheios, com a conta gorda. E aí Jesus pega e diz isso. Bom, os discípulos ficam chateados, ficam tristes. Não entendem, porque ele fala assim, bom, sendo assim, se nem eles podem, quem é que consegue? É impossível uma coisa dessas. Outra tradição que havia na época, e não na época, outra tradição que é muito citada em alguns comentários bíblicos, é de que existia um determinado local na Palestina em que havia uma passagem apertada, né, de uma via muito percorrida por viajantes, onde assim passava um camelo, mas era muito difícil passar o camelo ali. E Jesus cita o camelo porque o camelo é o maior animal da região da Palestina. Eles não tinham uma visão de um animal maior do que ali, né? Pelo menos para eles, né? Para os moradores locais, do que o camelo. O camelo é o maior animal. E aí fala assim, como é que posso pegar o maior animal e passar por essa estrada, por essa abertura? E eles chamavam aquela abertura de fundo da agulha, ou buraco de agulha. Ele falava que chegava naquele local, eles tinham que tirar toda a bagagem do camelo, tinha que ser que a pessoa sabia, falou assim, ó, esse camelo é grande, mas esse camelo não vai passar não, tem que ser um camelo menor. Você encontra pouquíssimo respaldo bíblico, e até quando você vai nos comentários ou na leitura de como eram as vias naquela época, de que esse local realmente existiu. Ok? Então não dá para fundamentar, né, essa aplicação nesse texto bíblico. Outra coisa que a gente também não pode afirmar é que nenhum rico entra no reino dos céus. Tá bom? Que essa é uma outra mentira também. Porque se naquela época acreditava que o reino dos céus era para os ricos, hoje o que muito se acredita é que o reino dos céus é para os pobres. E aí existe uma briga entre ricos e pobres. Fala, se você é rico é porque você é ganancioso. Aí o rico olha para a gente e fala assim, se você é pobre é porque você é amaldiçoado. E aí fica uma briga, e a gente entra em discussões que não têm fundamentação bíblica para serem mantidas, sustentadas. Eu tenho amigos pastores que são ricos. Tenho irmãos que frequentam igrejas, mega igrejas, enormes, igrejas ricas. Mas também sei o que também conheço pastores que trabalham assim, não só na igreja local, mas de segunda a segunda pregando em pontos nas comunidades, nas praças, e que não tem sustento nem da sua própria igreja. Tem pastores que nós aqui, da nossa igreja, que é uma comunidade pequena e humilde, que nós doamos cesta básica para esses pastores. Eles não têm garantido nenhum alimento. Eu vou dizer que esses homens são amaldiçoados? Esse pastor provavelmente olha para a nossa igreja e acha que a nossa igreja é rica. Coitado, não sabe o que a gente passa. Não é? É interessante quando nós olhamos alguém que teoricamente ou no nosso coração é rico, quando a gente vai ver, a gente só entende que essa pessoa tem um pouco mais de condições do que a gente, e o mais importante é o que essa pessoa faz com as condições que Deus dá a ela. Como está o coração dessa pessoa diante daquilo que Deus a tem abençoado. Então não existe verdade bíblica quando nós dizemos que os ricos vão para o inferno. Mas também não existe como fundamentar, justificar, dizendo que os pobres são amaldiçoados e também condenados ao inferno. Os discípulos ficaram desesperados, porque eles eram pobres, pescadores. Os que eram ricos tinham abandonado sua riqueza para poder seguir Jesus. Ele fala assim, mas nem o rico consegue, como é que nós vamos? O que vai acontecer? O que será de nós? Jesus está querendo dizer com tudo isso? Queridos, essa passagem está inserida num diálogo crucial, Jesus e o jovem. E Jesus está olhando para o jovem e está perguntando para ele, você quer ser perfeito? Porque pensem, o que o jovem quer é o que ele precisa fazer para ter a vida eterna.
E Jesus olha para ele e fala assim: você quer ser perfeito aqui e agora? Abra mão daquilo que está escravizando você e me segue. E Jesus sabia que o que estava escravizando aquele rapaz eram as posses dele. Tenho certeza que se Jesus chegasse aqui hoje para nós e dissesse assim: abra mão disso e me siga, acho que pouquíssimos de nós ouviriam Jesus dizer: abra mão das suas posses. Porque nós temos poucas coisas, né? Para nós seria muito fácil hoje abrir mão das nossas posses para seguir Jesus. Então, o que eu tenho? Eu tinha um carro velho, que precisa de manutenção, mas graças a Deus ele ainda não parou, porque quando parar tem que fazer manutenção. Eu tenho uma aliança, que os caras os falsos entregadores estão por aí de olho. Então, quando eu estou dirigindo meu carro velho, eu tiro do dedo e coloco aqui do lado. A Cris dá risada comigo, né? Porque eu já tiro a aliança, coloco do lado e eu fico com a mão assim, tá mostrando, né? Os motoqueiros estão passando no corredor, eu já fico mostrando: não tem nada aqui não, vai embora, não deixa em paz, segue seu rumo. Pouquíssimas coisas. O que eu tenho de mais precioso, cara, ia ser muito difícil. Eu ia me sentir um Abraão se Deus olhasse para mim e mandasse, né, prestar o sacrifício que ele desafiou a Abraão quando falou do seu filho Isaac. É o que eu tenho de mais precioso. São os meus filhos, a minha esposa. A minha saúde não é muita coisa também. Eu estava conversando ali na entrada de que eu sou velho, que eu queria começar a usar boina. O Cineide já falou que não, de jeito nenhum, mas não foi pensando em mim. O Cineide já falou que não por causa do Clóvis, porque o Clóvis quer usar boina também. Ela fala que não, isso é coisa de velho. A Cris, minha esposa, ela fala que eu preciso deixar o meu pouco cabelo que eu tenho crescer para ficar feio e ficar barrigudo. Ela fala que quanto pior eu tiver fisicamente, melhor para ela, mais tranquila ela fica. Então, ai meu amor, isso é segredo espiritual, né? Mas o que é que você tem? Ou o que é que você persegue? Que você entende que isso vai ser sinal da bênção de Deus sobre a sua vida. Porque um fato que nós precisamos verdadeiramente crer, irmãos, e abraçar, é que nós não seremos abençoados. Nós já somos abençoados. Nós temos a Jesus. Como nós olhamos aqui, temos a liberdade de ler a palavra de Deus e conversar sobre a palavra, cantar no microfone. Existem irmãos nossos hoje que estão sendo perseguidos e mortos. Eles não podem, se reúnem em cavernas, igrejas subterrâneas. Eles não podem nem falar: Jesus é o Senhor. A gente pode cantar e a gente acha que a gente não é abençoado. Quando Jesus volta e diz essa frase para os seus discípulos, os discípulos ficam chocados, ficam perplexos. Se você ler a Bíblia, se você ouvir a voz de Deus, você também vai ficar perplexo. Porque existem coisas que para nós são sinais de bênção e que Deus está querendo nos libertar disso, porque isso está nos escravizando. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus, ler a sua palavra e viver conforme a sua palavra. Nós estamos diante de uma geração que não lê a palavra de Deus, mas que quer viver o Evangelho debaixo de eu sinto e eu acho. Já pensou nisso? Já olhou para isso? O quanto as pessoas querem sentir Deus? Quantas pessoas acham sobre Deus? Falam assim: mas a Bíblia diz, mas eu acho que isso é um exagero. Mas eu acho que isso é muita coisa. Como é que pode Jesus querer que eu viva dessa forma? Não, hoje isso não se aplica. Não, mas a Bíblia foi escrita por homens, pastor. Eu já disse isso para você uma vez, vou dizer 10 vezes e vou aproveitar aqui um ensejo do texto, tá? Você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por um camelo? Deus escreveu os 10 mandamentos, entregou nas mãos do homem. Sabe o que o homem fez com 10 mandamentos? Destruiu, quebrou, desprezou, jogou fora. Nem imaginou Deus. E agora eu vou fazer uma brincadeira, tá, gente? Por favor, não me leve a mal. Agora eu imagino Deus que tem tanta coisa para fazer. Se ele tivesse parado para escrever tudo isso para dar para nós, o que a gente ia fazer?
Deus usou homens inspirados. Ele inspirou as pessoas para escrever o texto sagrado. A gente tem um texto sagrado, não vou fazer você levantar a mão aqui para você dizer para mim quantas vezes você lê a Bíblia na semana. Mas é a palavra de Deus. Quando você estiver pensando assim, eu acho isso, sabe o que você devia fazer? Você e eu, na verdade, todos nós deveríamos fazer isso. Eu acho isso, mas o que a Bíblia diz? Vou ler a Bíblia, a palavra do Senhor. O que ela me diz? Mas eu não senti Deus falar comigo. Gente, tem uma coisa que, fala assim, hoje o louvor não estava inspirado. Não senti Deus na hora do louvor. Eu sinto Deus quando tem bateria, quando tem guitarra, quando tem meia luz, quando o cara do teclado fica fazendo aquele solinho enquanto o pastor prega. Gosto tanto daquilo, gente, que me faz me sentir tão bem. Irmão, para, porque a ideia era que nós saíssemos do culto perplexos, chocados, porque Deus falou conosco, e agora o que eu faço com isso? Não me sentir bem. Até posso me sentir bem, porque eu me arrependi dos meus pecados, porque eu confessei os meus pecados, porque eu recebi o perdão do Senhor, e isso nos dá renovo espiritual. Isso nos dá energia para enfrentar a semana. Isso nos dá força para poder enfrentar as batalhas do cotidiano, glorificando a Deus, ao invés de viver o eu acho, eu sinto, eu quero, eu gosto. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui mais uma vez é usando do que nós chamamos de hipérbole para trazer um ensinamento. Jesus está dando um exemplo exagerado porque ele quer ensinar algo. Eu gostaria de pedir para um irmão aí, por favor, um voluntário, lê para a gente Mateus 7, versículos 3 a 5. Mateus 7, do versículos 3 a 5. E outro irmão ou irmã, outro voluntário, leia para a gente Mateus capítulo 23, versículo 24. Então eu tenho Mateus 7, do 3 ao 5, e tenho Mateus 23, versículo 24. Porque reparas tu o cisco no teu olho, no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. E como podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 23, versículo 24 agora, outro voluntário. Um de cada vez, irmãos, senão a gente não vence a pauta hoje. Condutores cegos que quais um mosquito e engolidos por camelo. Então olha só, Jesus está usando aqui o que a gente chama de hipérbole, de exagero, para trazer ensinamentos. Não tinha nenhuma pessoa lá com uma trave no olho, uma viga no olho. Ninguém lá coava, um mosquito e engolia um camelo. São exageros na fala que Jesus está fazendo para trazer ensinamentos. Ele está querendo trazer um ensino para a gente, e aí Jesus mostra, através de exemplos exagerados, extremos, o quanto nós somos falhos. O quanto nós cometemos erros e não percebemos. Por quê? Porque a nossa intenção muitas vezes é olhar para o outro e criticar o outro, mas a gente não tem uma crítica, um autoexame que nós deveríamos ter e fazer sobre os nossos erros, sobre os nossos defeitos. Que às vezes a gente se preocupa com detalhezinhos, mas a gente não vê coisas gigantescas que estão sendo cometidas por nós e pelos outros. Não existia ninguém lá que coava uma mosca e engolia o camelo. Você acredita que alguém lá engolia o camelo? Não. É uma hipérbole que Jesus está usando para trazer ensinamento para nós. A hipérbole aqui, ela nos ensina, nos mostra que, do ponto de vista humano, a entrada de um rico no reino de Deus é impossível. A riqueza em si não é problema. A riqueza não é problema nenhum. Mas o apego a ela e a confiança que a ela se deposita.
que você tem? Eu não tenho dúvida nenhuma, queridos. Todos nós aqui queremos ter melhores condições financeiras. Todos nós. Todos nós. Não existe nenhum de nós aqui que não queira ter uma condição financeira melhor. Ou para nós, ou para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. A pergunta principal é: por quê? Por que queremos ter melhores condições financeiras? A gente precisa tomar bastante cuidado, porque a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Pessoas que vivem em busca do dinheiro. Não estou dizendo que tem problema buscar ter uma vida financeira melhor, mas por que você quer isso? Por que nós ensinamos por isso? Por que nós queremos isso? No caso do jovem rico, ele deveria ter aberto mão de tudo pelo privilégio de seguir Jesus. Tem gente que abandona a vida com Jesus pelo privilégio de ter uma vida financeira estável. Por ser rico, por comer nos melhores lugares, para ir a todos os lugares que quer ir. É um erro nosso. Na perspectiva bíblica da graça e fé, a gente precisa tomar cuidado com o perigo da riqueza. Porque eu não tenho dúvida nenhuma, queridos, muitas pessoas abandonam Jesus por causa da riqueza. E alguns de nós aqui, pouquíssimos de nós aqui, se fôssemos ricos, não estaríamos aqui hoje. Um domingo desse, dia das crianças, de sol bonito, olha gente, graças a Deus eu não sou Deus. Bom, então, graças a Deus que eu não sou Deus. Por quê? Porque eu fico imaginando o rico acordando. Tenta imaginar comigo, um rico acordando e dizendo mais ou menos assim: acordei, glória a Deus, o Senhor não me arrebatou, mais um dia de vida, louvado seja o Senhor, obrigado Senhor pela vida, obrigado Senhor pela sua misericórdia, louvado seja o teu nome Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor vai cuidar de mim mais esse dia, Senhor abençoa os meus passos, Senhor cuida para que eu não me desvie dos seus caminhos, Senhor, que hoje seja um dia de eu ser generoso, de eu cuidar do necessitado, de eu amparar aqueles que precisam de apoio. Senhor, me ajude, Deus. E se tiver alguém necessitado em meu caminho, Senhor, que eu seja a tua resposta na vida dessa pessoa. Senhor, como o Senhor é misericordioso. O Senhor perdoou os meus pecados. O Senhor me deu essa vida, esse local. Senhor, louvado seja o teu nome. Se tiver alguém precisando, Deus, coloca no meu caminho em nome de Jesus. Você consegue ver um rico fazendo essa oração de manhã? Pois é. Agora a gente consegue imaginar a gente fazendo nossas orações de manhã, né? Oh Senhor, obrigado pelo pão. Obrigado, Senhor. Margarina. Não vai passar margarina. Oh Senhor, eu vou torrar esse pão com margarina, vai ficar maravilhoso. Glória a Deus, Senhor. Senhor, se tiver algum irmão aí precisando tomar café da manhã, pode mandar chegar mais cedo aqui. Glória a Deus por isso. Senhor, obrigado pelas suas misericórdias, pelo seu amor. Senhor, me sustenta nesse dia, Senhor. Sê minha provisão. Me ajuda, Deus, nesse dia aqui, porque eu sei que terei muitas batalhas. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Consegue compreender que aquilo que nós chamamos de necessidade, de pobreza, de dificuldade, muitas vezes são as coisas que nos aproximam de Deus, que nos fazem buscar o Senhor. Só que do outro lado dessa moeda, muitas vezes, a riqueza, ou ter uma vida abastada, é justamente o que nos afasta de Deus. Por quê? Porque nós acreditamos que somos autossuficientes, que a gente já tem o que a gente precisa. E se a gente não tem o que a gente precisa, a gente pode comprar hoje. A gente pode mandar buscar. A gente pode mandar entregar em casa. Consegue entender? Aquela pergunta que está no meu e no seu coração: o que nós vamos almoçar hoje? Domingão. Vocês já estão começando a sentir o cheiro do frango, da carne, né? Uma tia que assa aqui perto, a gente fica já afoito por essas coisas. O que a gente vai falar? Já saiu o frango. Mas quando a gente é rico, quando a gente tem grana sobrando, a gente não pergunta o que a gente vai comer, a gente pergunta onde nós iremos comer hoje. O que eu estou com vontade de comer hoje? É isso que eu vou comer. A perspectiva da graça e da fé
perspectiva da graça e da fé, ela precisa nos alertar do perigo da riqueza. Porque se a riqueza que você e eu buscamos é o que vai nos afastar de Deus, não tenha dúvidas, queridos. Primeiro, Deus não vai dar essa riqueza para a gente. Deus não vai dar. Não vai dar. Em hipótese alguma, Deus dará essa riqueza para a gente. Segundo, se essa riqueza vier, não é bênção de Deus. Consegue entender a diferença? Porque tem gente que vai conseguir ser rico, tem gente que vai conseguir ter estabilidade financeira, mas não é presente de Deus. E isso vai ser comprovado no seu afastamento do Senhor com a sua riqueza. Na perspectiva do jovem rico, ele queria saber o que precisava fazer para herdar a vida eterna. E a palavra de Deus nos diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ou seja, a salvação é um presente de Deus. É Deus quem nos dá por meio da obra de Cristo Jesus o que nós estamos procurando realizar para ter. Não é sendo rico que nós somos abençoados, é sendo salvos que nós somos abençoados, é reconhecendo a graça por meio da fé, a salvação por meio de Cristo Jesus, é que nós somos pessoas abençoadas. E quando nós conseguirmos riquezas, nós saberemos que essa riqueza não é nossa, mas que essa riqueza, que esse recurso financeiro é um presente de Deus para que nós sejamos generosos e que administremos como bons mordomos de Cristo Jesus. Por quê? Porque todo necessitado que bater a nossa porta, ou toda necessidade que o Senhor nos apresentar, nós sabemos que nós somos a resposta. Nós não vamos orar para que Deus seja a resposta. Deus já nos abençoou para sermos a resposta para essas pessoas. Não adianta querer confiar naquilo que você tem, porque aquilo que você tem pode ser tirado. Não adianta confiar naquilo que você conquistou, porque o que você conquistou pode ser perdido, pode ser roubado. A traça pode corroer, a ferrugem pode destruir, os ladrões podem levar, mas aquilo que você acumula nos céus, ninguém pode tirar de você. É por isso que Deus não nos oferece riqueza financeira. Deus nos oferece perdão e salvação. Então, se você quiser anotar aí, perigo da riqueza, obstáculo da dependência de Deus. Você vai depender da sua riqueza, não vai depender mais de Deus. Apego ao mundo. Você vai amar as coisas que o mundo oferece e tudo aquilo que você puder desfrutar por causa da riqueza que você conquistou. Você não vai amar Deus, você vai amar o mundo. Na visão de Deus, isso é idolatria, porque você ama a Deus ou você ama o mundo. Terceiro, orgulho e cegueira espiritual. A riqueza pode gerar um orgulho no seu coração e fazer você pensar que você é melhor do que as outras pessoas só porque você tem, só porque você pode. E você ter poder não faz você melhor do que ninguém. Orgulho e cegueira espiritual. A riqueza vai gerar em você um orgulho, uma arrogância que nenhum filho de Deus deveria ter. Quando a gente olha um irmão ou a sociedade pensando que nós estamos num patamar superior, né? Como dizem os flamenguistas e os palmeirenses, né? Estamos em outro patamar. Quando olham para os times, os outros clubes brasileiros, essa ideia é uma ideia de arrogância. E a palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos, aos orgulhosos, os arrogantes, pessoas que se acham melhores do que as outras. Não somos melhores que ninguém, nem piores que ninguém. Somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. A resposta de Jesus para isso, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode transformar o nosso coração ganancioso, mesquinho, arrogante, orgulhoso, e quebrar o nosso coração e nos transformar em pessoas humildes diante do Senhor, pessoas que reconhecem que precisam mais de Deus do que do dinheiro, que precisam mais de oração do que pão, que precisam mais de graça e misericórdia
do que recursos financeiros e posses. Aliás, muitas pessoas passam a vida toda atrás de recursos e posses, e quando chegam no final da vida, passa o resto do final da sua vida gastando recursos e posses, tentando reconstruir o que perdeu, do que foi negociado enquanto estava correndo atrás de dinheiro. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem para mim, já ouvi isso, irmãos, de crentes, pessoas que dizem, eu amo Jesus acima de todas as coisas. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu jamais conseguiria viver morando num bairro como esse. Eu jamais conseguiria viver tendo um carro desse aqui. Eu já ouvi pessoas que têm carro simples ou nem têm carro, que moram em bairros como o nosso. Já ouvi pessoas dizerem assim, eu jamais conseguiria viver se eu não tivesse o iPhone novo. Se eu não tiver o iPhone novo. Não, para mim é muito difícil não ter um tênis no pé de mais de R$1.500. Não, para mim é impossível não viajar 2 vezes por ano. Eu preciso viajar. Consegue compreender como não é a questão de você ser rico ou pobre, mas é como está o seu coração sendo dominado e o que está dominando os seus passos? Tem gente pobre que é mais orgulhosa do que gente rica, e tem gente rica que é extremamente destruída, corrompida pelas posses, porque é uma questão do coração. Como está o seu coração? Onde está o seu coração? Por que você persegue o que você persegue? Por que você acha que você precisa dessas coisas e menos de Deus? Talvez hoje nós sejamos o camelo que Jesus vai chutar dentro do buraco de uma agulha. Mas Deus pode. Porque para nós, queridos, para nós existem coisas que são impossíveis. Mas para Deus tudo é possível. Então a Ele busquemos. A Ele adoremos. Vamos servir e buscar o Senhor como Ele verdadeiramente precisa ser servido e buscado, como o mais importante da nossa vida. O que nós mais precisamos não é dinheiro, não é saúde, não é estabilidade profissional, não é formação acadêmica. O que nós mais precisamos é de Jesus. Todas essas coisas são importantes? Sim, são. Mas se nós estivermos buscando a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, confiando que Ele vai suprir tudo aquilo que precisamos. Porque quando nós invertemos e buscamos as outras coisas em primeiro lugar, porque acreditamos que se as tivermos, Deus vai nos abençoar, nós invertemos os papéis e estamos vivendo como pagãos, como fariseus, hipócritas, como mestres da lei que não têm coragem de dizer para o Senhor, tá bom, Senhor, então eu vou abrir mão disso para viver para o Senhor e com o Senhor. Consegue entender? Nós não precisamos de nada para seguir Jesus. Nada. E tudo aquilo que nós temos, nós precisamos estar cientes. Um dia Deus pode chegar para mim e para você e dizer assim, abra mão disso. Distribui entre os pobres, vende, se livra disso e vem me seguir. E aí nós vamos ter que tomar uma decisão na nossa vida. Ou a gente abre mão disso para seguir Jesus, ou a gente vai embora triste, com o bolso cheio, um saldo gordo na conta, mas sem Jesus. Sem Jesus. E essa decisão, querido, ela não se dá por o eu acho ou por o eu sinto. Essa decisão se dá por um culto racional, por você se colocar diante de Deus, consciente de quem Deus é e o que Ele pede para você. E aí, meu irmão, minha irmã, não depende de você ter sentido o Espírito Santo na hora do louvor, não depende de você ser convencido pela retórica, né? Ou pela homilia do pastor. Isso depende do quanto o seu coração está nas mãos de Deus. Porque se Deus não convencer você do que o que você está fazendo é errado e está te levando para longe de Deus, não sou eu, não é o louvor, não é o ambiente da igreja, não é o texto que foi lido, é você e Deus. Você e Deus. E que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Amém?
Nós vamos orar mais uma vez, mas você vai fazer a sua oração. Depois eu vou orar aqui também, mas você faça a sua oração. Diga para Deus quem você é, como você está, onde você está, quais são as decisões que se apresentam diante de você. E aí nós vamos para casa glorificando a Deus ou tristes. A decisão é sua. Oremos? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor, obrigado pela verdade que nos liberta. Deus, em nome de Jesus, continue falando conosco por meio da sua palavra e da ação do seu Espírito. Espírito Santo do Senhor, Consolador, aquele que nos traz lembrança à palavra do Senhor. Que o Senhor possa agir no coração de cada um de nós, na mente de cada um de nós, e que sejamos conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não queremos tocar a nossa vida por mentiras, por boatos, por fakes. Queremos seguir a vida com o Senhor na verdade, nos fatos. Queremos viver em obediência à palavra do Senhor. Construa em nós, Deus, a sua história. Que seja uma história de pessoas que buscam viver para a honra e glória do teu nome. Não pessoas sem pecado, mas pessoas que se arrependem deles e buscam viver de maneira que glorifica o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos nos colocar de pé? Podemos erguer as mãos? Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Uma excelente semana em nome de Jesus.